Paz do Senhor, irmãos, na sua opinião, qual é a importância deste livro na vida do cristão, que é a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. E para a gente entrar no tema do vídeo, que é qual a importância de estudar a palavra de Deus, eu quero trazer para vocês um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes da gente entrar no tema do vídeo, né, que é esse versículo, eu queria ilustrar esse versículo com uma história que aconteceu na minha juventude, quando eu tinha ali por volta de 12 para 13 anos, quem estudando ali no sexto ano do fundamental, eu tinha uma colega que ela era bem inteligente, comunicativa, e ela sempre conversava com os professores ali. E a gente tinha uma professora que ela era evangélica, e ela era professora de história, e em uma das aulas que ela estava explicando sobre o Império Babilônico, Persa, alguma coisa assim, e ela falou que aquilo havia acontecido há não sei quantos anos antes de Cristo. E isso foi gatilho para essa minha colega. Ela. Peraí, que tá meio torto. E isso foi gatilho para minha colega dizer que ela não acreditava em Deus, porque Jesus é Deus. E se Jesus é Deus e o mundo já existia, o ser humano já existia antes de Jesus, não fazia sentido então acreditar em Deus, porque o mundo já existia antes de Deus e por isso ela acreditava na teoria da evolução que a gente havia vindo dos primatas. E curiosamente, a mãe dessa colega nossa, minha daquela época, também era cristã, era evangélica. E isso me incomodou bastante porque dava para ver que, apesar dela ser muito inteligente nos assuntos escolares, ela faltava conhecimento da palavra de Deus. E por ela vir de uma família cristã evangélica, ela deveria ter um mínimo de conhecimento bíblico. E ela não tinha. Hoje a gente tive que responder aqui minha esposa, mais voltando ao que eu estava dizendo, e aquilo me incomodou muito porque eu vi que ela não tinha conhecimento bíblico. Ou então o conhecimento bíblico dela era muito pouco. E a professora também, por ser cristã, ela não conseguiu responder aquela minha colega e ficou naquilo de, mas não é bem isso, não sei o quê. Mas ela não conseguiu responder a minha colega. E eu fiquei um pouco admirado com aquilo, porque ela, por ser filha de, tipo assim, de ter crescido na igreja, ela deveria ter mais conhecimento bíblico. E ela não tinha. E o que isso mostra pra gente é que muitos cristãos têm uma deficiência bíblica muito grande, uma falta de conhecimento bíblico muito grande. Por isso que o tema desse vídeo é qual é a importância de se estudar a Bíblia para um cristão. E a própria Bíblia nos traz essa resposta. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro ele traz essa necessidade da gente precisar, essa necessidade da gente precisar responder pessoas que não são do nosso meio
digamos assim, religioso, não é do nosso meio cristão, que muitas vezes vai chegar para a gente com perguntas e a gente precisa responder essas perguntas. E eu queria trazer um pouco do contexto desse versículo, que naquela época, quando Pedro escreveu, os cristãos estavam espalhados pela região da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. E esses crentes, eles eram uma minoria, diferente de hoje, que a gente é uma maioria, mas naquela época era uma minoria. E a maioria era de pessoas pagãs, provavelmente, provavelmente e com certeza esses cristãos sofriam uma grande hostilidade social e eles também sofriam perseguição. Se a gente vê um pouco da história da igreja, a gente vê que os primeiros cristãos eles sofriam muitas perseguições e constantemente eles eram questionados ou muitas vezes também ridicularizados, até mesmo levados a tribunais por causa da fé. E naquele ambiente eles tinham que responder perguntas ou muitas vezes defender o que eles acreditavam diante de milhares de pessoas, na frente de juízes, talvez. E Pedro, ele traz isso muito, muito nesse versículo, de que é necessário que estejamos preparados. Atualmente, lógico que a gente não está nesse contexto de perseguição, de ter que, diante de um juiz, esclarecer o que a gente acredita, mas frequentemente somos bombardeados com perguntas de outras pessoas que são cristãs, mas não são cristãs, de pessoas que são de outras religiões, de pessoas que nem religião têm, né? Que são, por exemplo, eu mesmo tenho um colega de trabalho que ele é ateu e sempre ele fica me questionando ou fazendo perguntas sobre a Bíblia e eu tenho que estar preparado para responder. E a palavra de Deus diz: estai sempre preparados. E esse estar sempre preparado, ele é um estar preparado não só intelectualmente, mas fisicamente também. Porque naquela época, pensa aí, você ser apedrejado, ou você ter que sair correndo de uma situação, sair sendo fugitivo das pessoas querendo te prender ou até mesmo te matar, como a gente vê com Estevão, né, que os judeus apedrejam ele. Então, esse estar preparado é fisicamente, mas no nosso contexto de hoje a gente pode dizer que é mais intelectualmente. Estar preparado para, se alguém vir com uma pergunta ou vir com um deboche, a gente está suficientemente apoiados aqui na Bíblia para sair dessa situação. Muitas vezes vem com a pegadinha e você, só por não ter o conhecimento ou não estar preparado para aquela situação, você cai numa pegadinha e aí você vira chacota, né? E isso não é muito legal. E a Bíblia é que vai nos dar essa prontidão. Sem estudo, como que nós vamos ter resposta diante de vários questionamentos que vêm contra a gente? Muitas vezes questionamentos sinceros, mas também muitas vezes para nos confrontar. Então a gente precisa ter um firme fundamento na palavra de Deus para que a gente não seja pego nessas perguntas. E o versículo continua falando: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos. Todos claramente são qualquer pessoa, desde
um irmão na fé que vem fazer uma pergunta simples, mas que para ele não é simples, mas talvez para você seja simples, ou até mesmo um ateu que venha tentar te confrontar. Aqueles que vos pedir a razão. O termo aqui de razão é apologia, e no grego, né? E esse termo no original basicamente quer dizer defesa lógica e fundamentada. Então, como que você vai se defender ou argumentar logicamente de algo que você não entende profundamente? É muito fácil você argumentar ou contra-argumentar algo que você tem um conhecimento prático ou um conhecimento intelectual mesmo, de estudo. Fica bem mais fácil. Agora, se você ter que responder algo que você não entende, e aí, como que faz? Né? Então, esse termo, apologia, no grego original, refere-se a uma defesa lógica e fundamentada, como aquele advogado que faz uma defesa em um tribunal. Então, como que a gente vai ter esse nível de capacidade de defesa ou de responder logicamente como de um advogado que conhece bem as leis, que conhece bem a Constituição? O advogado ele estuda muito para poder estar diante de um tribunal para defender seu cliente. E por que nós, como os cristãos, não buscamos também esse estudo, não das leis terrenas, mas da lei celestial, que é a palavra de Deus, né? E o início desse versículo chama bastante atenção, que ele diz o seguinte: antes santificai Cristo como Senhor em vosso coração. A parte A desse versículo diz que devemos santificar Cristo como Senhor em nosso coração. E para o judeu, o Senhor, né, o judeu da época, o Senhor, que era o dono das terras, o que ele falava era a lei. E para ele era indissociável, né? Não dava para separar a palavra do dono, não dava para separar a palavra do dono, ou seja, era uma coisa só. E eles levavam muito isso para a questão de Deus também. O judeu, ele acreditava que Deus, ele agia pela sua palavra. Quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis, está assim: então disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a palavra, Deus disse haja. Então, Deus age através da sua palavra. Então, para o judeu, a palavra é a mesma coisa que Deus. Estão unidas. É uma coisa só para o judeu. Não dá para separar. Então, quando Pedro nos diz que devemos santificar Cristo como nosso Senhor, ele também está dizendo que devemos santificar a palavra de Cristo em nosso coração. Porque para um judeu, o Senhor e a palavra é uma coisa só. Não são coisas diferentes. Não são coisas separadas, são coisas juntas. Uma coisa só. Então Deus age por sua palavra. Então quando Pedro nos disse que devemos santificar Cristo como nosso Senhor, ou seja, nosso dono, nosso Deus, também devemos ter a palavra dele como nossa regra de fé. Ou seja, como que nós vamos ter Cristo como nosso Senhor, sendo que nós não conhecemos os ensinamentos e a palavra dele. Não, para um judeu isso não casa. E para a gente também deveria ser assim.
principalmente para a gente, porque Cristo veio numa época, mas ele já foi para o céu. E ele está com a gente na sua presença, mas nós não vemos Cristo mais. Nós não temos como os apóstolos que viram Cristo com os olhos, nós não temos essa possibilidade. A única possibilidade da gente ter a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, é através da Bíblia. E sem a Bíblia não tem como a gente ter essa proximidade com Cristo. Eu até deixei aqui uma reflexão para vocês. 1 Pedro 3,15 mostra que o estudo da Bíblia não é um hobby acadêmico, ou seja, não é algo que a gente faz como um hobby ou algo qualquer, mas é estratégia de sobrevivência e missão. Ou seja, para a gente sobreviver nesse mundo e continuarmos diante de Deus, nós precisamos ter estratégia de estudar a Bíblia. Sem o estudo, o cristão não tem base necessária para explicar por que tem esperança quando o mundo ao seu redor está em crise. Então, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, nós ficamos totalmente sem base, gente. E eu separei mais um versículo, esse a gente não vai entrar tanto dentro, tão profundamente, que foi o próprio Jesus. Ele diz claramente que se a gente não conhece a palavra dele, a gente não conhece ele. Veja o que está no versículo 15 do capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui está no contexto de que Jesus ele está perto, né, de ser crucificado. Ele diz que ele vai mandar outro Consolador. E aqui ele diz expressamente: se vocês me amam, se vocês dizem que me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, os meus ensinamentos. Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Vocês têm guardado os mandamentos de Jesus? Vocês têm estudado, buscado a palavra de Deus? Espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês. Espero que isso venha chamar vocês à necessidade de buscar a palavra de Deus. Esse foi o primeiro vídeo do canal, mas futuramente eu vou estar trazendo mais reflexões bíblicas. Essa aqui é a primeira de muitas. Por isso eu peço que vocês se inscrevam aqui, se essa mensagem tocou no coração de vocês. E também, talvez vocês possam dizer: mas eu não sei estudar a palavra de Deus. Como que eu vou estudar a Bíblia? Não sei por onde começar. Eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo desse vídeo um link de um treinamento que é o Qualidade Bíblica, onde vocês vão poder aprender várias técnicas de interpretação bíblica, várias estratégias para aprender a extrair da Bíblia o conhecimento que vocês precisam, para que vocês não ficam apenas dependendo de terceiros, né, de pastores, de pregadores, até mesmo de mim aqui no canal, que vocês mesmos, por vocês mesmos, vocês consigam encontrar a palavra de Deus e tirar dela ensinamentos que são necessários para a vida de vocês, para a edificação de vocês. Então é isso, gente. Um abraço. Espero que esse seja um de vários outros vídeos que virão. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.